A paz do Senhor, em nome de Jesus. Na igreja do Senhor existem liturgias e diretrizes burocráticas que não são religião, mas que são ordenanças apostólicas para que os problemas nas igrejas não fiquem sem solução e, ao mesmo tempo, que não se aceitem as orquestrações contra servos de Deus. Então, por exemplo, quando nós temos o caso de um pastor e tem lá o apóstolo, vamos dizer que fosse um pastor que eu tivesse ordenado pastor. Aí vem alguém e fala comigo: seu pastor foi visto fazendo xixi na rua. Poxa, desculpa, eu vou falar com ele. Pode deixar, vou investigar isso. Eu já não admito que ele fez, mas trato bem a pessoa que veio denunciá-lo, vai embora. Vem outra pessoa e fala: eu vi o pastor jogar um lixo no chão. Poxa, irmã, me desculpe, eu vou falar com o pastor. Aí vem duas testemunhas e dizem: o pastor nos chamou de gostosa. Nesse caso, eu vou ligar para o pastor, falar: oi, pastor, tudo bom? Tudo bom? O que o senhor acha das irmãs Fulana e Bertrana? Se o pastor for um pastor sério, ele não vai ficar animado, né, com a pergunta. Um homem ligando para outro, perguntando de duas mulheres o que ele acha. Se forem dois homens de Deus, a presunção do assunto é logo disciplina eclesiástica. Alô, pastor? O que aconteceu com as irmãs? Elas tiveram algum problema? Alguma outra irmã deu alguma queixa a respeito? O pastor vai falar: não, as duas irmãs são atraentes e estão dizendo que o Senhor fez elogios a respeito disso. O pastor do outro lado vai falar assim: não, pastor, foi uma fraqueza, não vou fazer mais. Aí o pastor, bom, vai desligar o telefone, fala: bom, vocês querem que eu chame o pastor aqui? Eu posso disciplinar ele na frente de vocês, no final de semana, aviso para a igreja. Realmente isso é grave. Pastor casado não pode fazer elogios desse tipo para as irmãs na igreja. Se as irmãs disserem: mas e ele? Ele falou o quê? Não, ele se arrependeu, falou que foi fraqueza. Ah, não, tá bom, a parte do Senhor, não vamos dar queixa mais não. Mas irmãs, se vocês forem falar sobre isso, vai dar escândalo, eu vou ter que dar a disciplina no pastor de qualquer jeito. Então, o que que aconteceu? Ah, não, pastor, na verdade, ele não falou assim tão grave, né? Olha, irmãs, eu vou dar uma disciplina nele, não vou falar nada com ninguém. Vocês também vão ser disciplinados, porque vocês vieram para cobrar e agora que viram que não vai dar muita coisa, já estão se fingindo de desentendidos. Eu vou ficar de olho nas irmãs também. Se acontecer de algum outro servo de Deus nessa igreja dar em cima de vocês assim com ofensas, gracejos como se fosse no mundo, voltem e me avisem. Agora, se for para fazer intriga, eu vou ficar de olho em vocês. Cada um para o seu lado. Por que isso? Porque no primeiro caso, se uma pessoa tem uma queixa particular e não tem uma testemunha, eu não posso receber a queixa. A Bíblia fala para eu ficar atento, não me esquecer disso. Se acaso surgirem outras queixas do mesmo pastor, eu posso afastar o pastor só por escândalo. Ah, pastor, tem duas queixas aqui do Senhor do mesmo problema. Afasta. Agora, quando já vem duas testemunhas, eu tenho que disciplinar. Mas eu também tenho que saber por que essas coisas estão acontecendo dentro da igreja. Por que tem um pastor casado que está caindo a esse nível? Por que tem as irmãzinhas
que não foram uma primeiro falar com ele, depois levar outro irmão, homem, e falar diretamente com ele, porque a Bíblia fala assim, se você tem alguma coisa contra alguém, você vai primeiramente você e a pessoa. Depois você leva mais um, e por último você leva ao pastor e as autoridades eclesiásticas para a disciplina. Quando os irmãos começam a tomar atitudes que não tem nada a ver com a Bíblia dentro da igreja, o pastor, o apóstolo, o presbítero, o bispo que estiver governando essas pessoas, essas ovelhas, vai ter que se responsabilizar de passar mais doutrina, de informar as pessoas durante o culto de domingo e durante os cultos que são para membros da igreja a respeito dos trâmites e principalmente do ir diretamente ao irmão e pedir desculpas e falar como irmão. Primeiramente, irmão, me perdoe se eu estiver julgando o irmão erradamente, mas eu queria questionar o irmão a respeito do papelzinho que o irmão jogou no chão. Ah, me perdoe, irmão, eu estou errado, tem razão. Você quer que vamos até o pastor para orar sobre isso? Não, não precisa, tá bom, irmão. Presta mais atenção. As pessoas do mundo estão olhando e vão julgar a igreja por causa de um papelzinho seu. Outra coisa, aí vai o outro irmão e tem aquela situação do papel no chão. A outra situação era deu em cima. Bom, como eu disse antes, eu tenho problemas com Alzheimer. Às vezes o pensamento some no meio e às vezes volta, às vezes não volta mais. Mas, graças a Deus, porque eu não jogo lixo no chão, não chamo as irmãs de gostosa na rua, não é? E ainda não tenho pastores para dar bronca, mas é assim que as coisas são na igreja. Elas têm ordem. O apóstolo tem que passar o ensino, mesmo que ninguém for escutar. Mesmo que ele estiver falando com as moscas e as ovelhas estejam lá olhando assim, quem é esse homem do passado? Essas coisas já não existem mais, exclusão da igreja, duas testemunhas para falar contra um pastor, um presbítero, coisa absurda, isso não existe mais. Isso é o legalismo, isso é o santãoísmo, isso é delírio de muitas letras evangelicistas, cristianistas. Ou seja, aqueles que gostam de falar bonito para botar a Bíblia no lixo, eles vão sempre ter um palavreado farisaico muito interessante. Mas obedecer que é bom para ser família do Senhor, não querem. Então, se o irmão perde uma palavra, se o irmão desafina uma nota, se o irmão esquece a carteira em casa e tem que voltar para pegar a oferta e voltar na igreja, isso não é apostasia. Isso não torna uma alma impossível de ser salva. Agora, uma alma rebelde, uma alma sem fé, dentro da igreja, no púlpito, ou em qualquer lugar, vai ser sempre a mesma coisa. Não tenho sede, água é uma coisa barata e sem gosto. Não tenho princípios, tradições são o mal. Não tenho pouso, creio
no nada que possui. O justo viverá pela fé. A paz do Senhor para quem quer, mundo feliz para quem quer, em nome de Jesus. Não vão perturbar os pastores à toa. Não vão perturbar os apóstolos à toa. Se as coisas já estão resolvidas, já estão resolvidas. Se há coisas que precisam ser resolvidas em âmbitos que são dentro das hierarquias eclesiásticas abaixo dos apóstolos, deixe os apóstolos em paz. Agora, se há coisas que vocês estão confundindo âmbitos seculares com âmbitos religiosos, vão se converter primeiro para saber do Espírito Santo o que é um âmbito religioso. Amém? Mundo feliz para quem quer, em nome de Jesus.